Imagina você sendo levado para uma sala de cirurgia, deitado numa maca, com a cabeça completamente acordada, consciente de tudo ao seu redor, e os médicos começando a operar o seu próprio cérebro enquanto você conversa com eles, responde perguntas, move os dedos sob comando. Parece cena de terror, né? Mas isso não é ficção. Isso aconteceu de verdade e hoje acontece com frequência em hospitais ao redor do mundo. Ou então, imagina dois médicos olhando para dois bebês unidos pelo corpo, compartilhando órgãos vitais e pensando: a gente vai separar essas duas crianças e as duas vão sobreviver. Numa época em que a medicina mal conseguia fazer cirurgias simples sem perder o paciente. Hoje a gente vai falar sobre a cirurgia craniotomia com paciente acordado, também chamada de cirurgia cerebral acordada, e por que ela foi, e de certa forma ainda é, considerada uma das experiências mais perturbadoras e ao mesmo tempo mais geniais da história da medicina. A gente vai entender de onde veio essa ideia aparentemente absurda, quem foram os pioneiros que ousaram tentar, o que a ciência descobriu no processo e como esse procedimento salvou e continua salvando milhares de vidas até hoje. Fica comigo porque esse é um daqueles casos em que quanto mais você aprende, mais você percebe. O que parece assustador por fora é pura coragem e inteligência por dentro. Vamos montar o cenário na sua cabeça. Estamos no final do século XIX, começo do século XX. A medicina está num momento de transição brutal. Acabaram de descobrir que lavar as mãos antes de operar faz diferença. A anestesia geral existe, mas é arriscada morrer na mesa, por causa dela não era raridade. Antibióticos ainda não existem. O cérebro humano é uma caixa preta total. Os médicos sabem que ele controla tudo, mas não sabem onde cada função está localizada. É nesse contexto que surge uma pergunta aparentemente impossível. Se a gente precisar remover um tumor no cérebro, como a gente sabe que não vai destruir junto a capacidade do paciente de falar, de mover um braço, de enxergar? E a resposta que um grupo de médicos encontrou foi perturbadora na sua simplicidade. A gente pergunta para o paciente enquanto opera. Isso é a cirurgia cerebral com paciente acordado, tecnicamente chamada de craniotomia acordada ou awake craniotomy, no inglês médico. O paciente fica sedado durante a abertura do crânio. Acorda na parte crítica da cirurgia, interage com a equipe enquanto o cirurgião trabalha no cérebro e depois é sedado novamente para o fechamento. E o detalhe que faz tudo isso possível e que choca a maioria das pessoas quando descobre é que o cérebro não sente dor. Ele não tem receptores de dor em seu tecido. O que dói na cabeça é o couro cabeludo, os músculos, as meninges. O cérebro em si, silêncio total. Você pode tocá-lo, estimulá-lo, e o paciente não sente absolutamente nada no local. Alguns números para ancorar tudo isso. O pioneiro mais citado nessa técnica foi o neurocirurgião canadense Wilder Penfield, que na década de 1930 desenvolveu o mapeamento cortical elétrico, basicamente usar eletrodos para estimular diferentes partes do cérebro e observar a reação do paciente acordado. Ele operava no Penny Instituto Neurológico de Montreal, fundado em 1934, que até hoje é referência mundial. Penfield realizou centenas de cirurgias usando essa técnica ao longo de décadas. Mas a ideia não surgiu do nada. Ela foi possível porque antes dele, o neurocirurgião americano Harvey Cushing, considerado o pai da neurocirurgia moderna, já tinha demonstrado no começo do século XX que era possível operar o cérebro com relativa segurança. Hoje, uma craniotomia acordada moderna dura, em média, 4 a 8 horas. Envolve uma equipe de pelo menos de 8 a 15 profissionais simultâneos: neurocirurgião, neurologista, neuropsicólogo, anestesiologista especializado, enfermeiros, técnicos de monitoramento.
É uma operação de precisão absoluta. No Brasil, o procedimento começou a ser realizado de forma mais estruturada a partir dos anos 1990 e 2000, principalmente em grandes centros como o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Hospital Albert Einstein. Hoje o país tem neurocirurgiões de altíssimo nível treinados nessa técnica, e o procedimento é realizado tanto pelo SUS em casos específicos quanto pela rede privada. Para dar escala, estima-se que, globalmente, dezenas de milhares de craniotomias acordadas sejam realizadas por ano. É um procedimento que passou de experimento perturbador para ferramenta padrão em neurocirurgia oncológica. Pensa assim: o cérebro é como um mapa de cidades, onde cada região é responsável por uma função diferente. Uma área cuida da fala, outra controla o movimento da mão direita, outra processa o que você está vendo agora, outra guarda memórias. O problema é que esse mapa é ligeiramente diferente em cada pessoa. Dois cérebros humanos são parecidos, mas não idênticos em organização. Tumores cerebrais complicam ainda mais isso, eles crescem e empurram estruturas, deslocam esse mapa. Então, quando um cirurgião precisa remover um tumor que está próximo à área da fala, por exemplo, como ele sabe exatamente até onde pode ir sem prejudicar a capacidade do paciente de falar? A tecnologia moderna ajuda muito. Temos ressonâncias magnéticas funcionais, tractografia, neuronavegação computadorizada. Mas mesmo com tudo isso, nada substitui o feedback em tempo real do próprio paciente. Durante a parte acordada da cirurgia, o neuropsicólogo fica do outro lado de um campo cirúrgico, conversando com o paciente. Pede para ele contar de 1 a 10, para nomear objetos em imagens, para mover os dedos, para repetir frases. Enquanto isso, o cirurgião usa um estimulador elétrico de baixa intensidade, pensa num lápis minúsculo para mapear o cérebro em tempo real. Quando a estimulação de um ponto faz o paciente travar na fala ou parar de mover o dedo, o cirurgião marca: aqui não posso cortar. É como se você estivesse desmontando um sistema elétrico complicadíssimo e fosse testando fio por fio para saber qual desligar sem apagar a luz da casa inteira. Imagina o que a sociedade pensava quando essa ideia surgiu no início do século XX. A medicina já era respeitada, mas também temida. Cirurgias eram eventos dramáticos. Às vezes, públicos no século XIX, existiam anfiteatros cirúrgicos onde estudantes e até o público assistiam às operações. A morte durante uma cirurgia era comum o suficiente para ser esperada como possibilidade real. Nesse ambiente, a ideia de abrir o crânio de alguém e manter esse alguém acordado e conversando parecia, dependendo de quem você perguntasse, ou um avanço genial ou uma crueldade absurda. Os próprios pacientes de Penfield, curiosamente, reportavam a experiência como estranha, mas não como dolorosa ou traumatizante. Alguns descreviam sensações vívidas quando partes do cérebro eram estimuladas, memórias súbitas, cheiros que não existiam, sons do passado. Isso abriu uma janela para debates filosóficos profundos. Onde fica a consciência? O que somos, afinal, além de impulsos elétricos em tecido cinza? Eticamente, a discussão existia. Até onde vai o consentimento informado quando o paciente não consegue imaginar completamente o que vai passar? Como garantir o bem-estar psicológico de alguém durante uma experiência tão incomum? Essas perguntas moldaram os protocolos modernos, que hoje incluem extensas sessões de preparação psicológica antes da cirurgia, com o paciente sendo treinado para as tarefas que vai realizar na mesa de operação. Para chegar na craniotomia acordada moderna, a medicina precisou de uma série de descobertas encadeadas. Vamos percorrer os principais momentos. 1846. A anestesia com éter é demonstrada publicamente pela primeira vez nos Estados Unidos, no Massachusetts General Hospital. Esse momento muda tudo,
Pela primeira vez, cirurgias podem ser feitas sem que o paciente se mova de dor. A cirurgia entra numa nova era. Mundrelis C861. Cedo, o médico francês Paul Broca descobre que uma área específica do cérebro controla a produção da fala ao estudar pacientes com lesões cerebrais. Nasce a ideia de que o cérebro é organizado em regiões com funções específicas à base de tudo que viria depois. 1870. Os pesquisadores alemães Gustav Fritsch e Eduard Hitzig demonstram que estimular eletricamente certas regiões do cérebro de animais provoca movimentos musculares específicos. A eletricidade começa a ser usada como ferramenta para explorar o cérebro. Início do século XX. Harvey Cushing desenvolve técnicas cirúrgicas que reduzem drasticamente a mortalidade em operações no cérebro. Ele introduz o uso do eletrocautério para controlar sangramentos, entre outras inovações. A neurocirurgia deixa de ser uma missão suicida. Anos 1930-1950. Wilder Penfield, em Montreal, sistematiza o mapeamento cortical durante cirurgias em pacientes acordados. Ele cria o famoso homúnculo de Penfield, um mapa visual de como o corpo humano está representado no córtex cerebral. Essa imagem ainda é usada em livros de neurociência hoje. Anos 1980-1990. A ressonância magnética funcional começa a ser desenvolvida, permitindo ver quais áreas do cérebro se ativam durante diferentes tarefas. A tecnologia começa a complementar, mas não substituir o mapeamento intraoperatório. Anos 2000 em diante. A craniotomia acordada se torna procedimento padrão em centros de neurocirurgia do mundo todo para tumores em áreas eloquentes do cérebro, as regiões responsáveis por fala, movimento, visão. Os protocolos de conforto e psicológicos se sofisticam enormemente. Cada um desses passos foi necessário. Tire qualquer um, e a cirurgia que existe hoje não seria possível. O caso de Wilder Penfield virou lenda na medicina. Suas descobertas foram publicadas em livros que ainda são leitura obrigatória em cursos de neurociência. O mapa que ele criou do cérebro humano, mostrando quanto espaço cortical cada parte do corpo ocupa, é uma das imagens mais reproduzidas em toda a biologia. Fascinante, aliás. A boca, a língua e as mãos ocupam uma área desproporcional no mapa, muito maior do que o tronco inteiro. O cérebro dedica recursos enormes para falar e para usar as mãos. Na cultura popular, a cirurgia cerebral acordada apareceu em séries médicas, documentários e até em entrevistas com pacientes que compartilharam suas experiências online, e essas narrativas são ao mesmo tempo perturbadoras e profundamente humanizantes. Tem o caso famoso de um músico holandês, Dagfinnur Johannessen, e o da violinista Naomi Elichov, que continuou tocando violino durante a própria cirurgia cerebral em 2017 na Itália, para que os cirurgiões pudessem garantir que a área responsável pela coordenação motora fina permanecia intacta. Essa imagem, uma mulher tocando violino com o crânio aberto, viralizou pelo mundo e se tornou símbolo poderoso da intersecção entre arte, ciência e coragem humana. No Brasil, casos de pacientes que passaram pela experiência e falaram sobre ela abertamente ajudaram a popularizar o conhecimento sobre o procedimento. Médicos brasileiros como o neurocirurgião Marcos Tatagiba e equipes do HC de São Paulo têm contribuído com pesquisas na área. Alguns fatos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O cérebro realmente não dói. Quando você tem dor de cabeça, a dor vem das meninges, dos vasos sanguíneos, dos músculos do crânio, nunca do tecido cerebral em si. Por isso, a craniotomia acordada é possível. A parte crítica da operação não causa dor no órgão que está sendo operado. Pacientes praticam antes da cirurgia. Antes de entrar na sala de operação, o paciente passa por sessões com um neuropsicólogo aprendendo exatamente o que vai precisar fazer, nomear figuras, contar, ler palavras.
Isso porque qualquer mudança nessa performance durante a cirurgia é um sinal de alerta imediato para o cirurgião. A música ajuda. Vários centros cirúrgicos ao redor do mundo tocam música durante a craniotomia acordada para manter o paciente calmo e também para monitorar se a capacidade auditiva e de processamento musical permanece intacta. A anestesia usada tem nome específico. A técnica se chama Sleep Awake Sleep. O paciente é anestesiado para a abertura do crânio, acordado para o mapeamento e remoção do tumor, e depois sedado novamente para o fechamento. É uma dança de precisão farmacológica. Algumas cirurgias duram mais de 12 horas. Nos casos mais complexos, manter um paciente nesse estado por tanto tempo exige monitoramento constante de temperatura, pressão, hidratação, nível de consciência. O tumor não é sempre completamente removido. Em alguns casos, quando o cirurgião percebe que avançar mais colocaria em risco funções neurológicas essenciais, ele para mesmo que reste tumor. A qualidade de vida pós-cirúrgica entra na equação. O Brasil formou neurocirurgiões que ensinam essa técnica para outros países. A América Latina tem centros de excelência em neurocirurgia e médicos brasileiros viajam para ensinar a técnica em países com menor infraestrutura médica. 9. Nuances, tensões e atualidades. Como qualquer avanço médico genuíno, a craniotomia acordada não vem sem perguntas difíceis. A primeira é sobre o impacto psicológico. Pesquisas recentes publicadas em revistas especializadas na última década mostram que a maioria dos pacientes não desenvolve transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao procedimento, mas uma parcela menor relata desconforto psicológico duradouro. Isso levou hospitais a investirem em suporte psicológico tanto antes quanto depois da cirurgia. Há também o debate sobre quem pode se submeter ao procedimento. Não é indicado para todos os pacientes. Pessoas com ansiedade severa, claustrofobia, dificuldades cognitivas específicas ou barreiras de idioma entre paciente e equipe apresentam desafios adicionais. A seleção cuidadosa do paciente é parte fundamental do protocolo. Outra tensão atual é econômica e de acesso. A cirurgia exige uma equipe grande e especializada, tempo de sala cirúrgica longo e equipamentos sofisticados. Isso a torna cara e concentrada em centros de referência. No contexto brasileiro e latino-americano, isso significa que muitos pacientes que se beneficiariam do procedimento vivem longe dos poucos hospitais que o realizam. Do lado dos avanços, os últimos anos têm trazido progressos impressionantes. A combinação de ressonância magnética intraoperatória, onde a máquina de ressonância fica dentro da sala cirúrgica e imagens são feitas durante a operação, com o mapeamento com o paciente acordado, aumenta ainda mais a precisão. Há também pesquisas com estimulação cerebral profunda, que segue princípios similares e é usada no tratamento de Parkinson e depressão severa. Inteligência artificial começa a entrar nessa área também. Algoritmos estão sendo desenvolvidos para analisar padrões de atividade cerebral em tempo real durante a cirurgia, ajudando a prever quais regiões são mais críticas para cada função. A neurocirurgia do futuro vai combinar o olho clínico humano, o feedback do paciente acordado e o processamento de dados em tempo real de forma integrada. Então, voltando à pergunta do começo, o que faz uma cirurgia ser assustadora? No começo do século XX, abrir o crânio de alguém já era assustador. Manter essa pessoa acordada enquanto você operava o cérebro dela parecia loucura. O debate existiu. O medo existiu. E mesmo assim, médicos como Wilder Penfield persistiram porque perceberam que essa aparente loucura era, na verdade, a forma mais segura de operar em áreas do cérebro que controlam quem somos.
O que era assustador era também, visto de outro ângulo, profundamente respeitoso com o paciente. Em vez de operar às cegas e torcer para não destruir nada essencial, o médico chamava o paciente para participar da própria cirurgia. Fala comigo, me diz se algo mudou. É uma parceria incomum, mas é uma parceria. Hoje, quando uma violinista toca seu instrumento com o crânio aberto para garantir que vai continuar sendo músico depois da operação, quando um paciente acorda na mesa e cumprimenta a equipe antes de ser sedado novamente, quando um cirurgião para exatamente no limite certo porque o paciente respondeu tudo certo, o que parecia assustador revela sua face real. É coragem, é ciência, é respeito pela vida humana na sua forma mais intensa. A sala de operação do passado fria, escura, com instrumentos toscos e anestesia incerta, e a sala moderna cheia de monitores, ressonâncias e equipes especializadas, estão separadas por pouco mais de 100 anos. Em escala histórica, é uma fração de segundo. E nessa fração, a medicina aprendeu a conversar com o cérebro enquanto o opera. Se esse tema te fascinou tanto quanto me fascina, deixa o like, ele ajuda demais o canal a continuar trazendo esses conteúdos. Se inscreve para não perder os próximos. E me conta nos comentários, qual outro feito médico histórico você quer que a gente explore aqui? Transplante de coração? Primeiras cirurgias cardíacas a céu aberto? Separação de gêmeos siameses? A fila é longa e cada história é incrível. Até o próximo vídeo.